E é hora de fazer um balanço, né? Da gente avaliar como foi a seleção brasileira nessa Copa do Mundo, especialmente sobre as jogadoras. Quem sai melhor, quem sai pior. Então, esse é o nosso sobe e desce, uma avaliação jogadora por jogadora. Vou começar pelo gol, e aqui a gente traz só quem entrou em campo, né? Porque não dá para a gente avaliar quem nem teve a oportunidade de jogar. Entramos num consenso. Lelê subiu, porque Lelê, pelo nosso consenso, é a jogadora que deu conta do recado, saiu sem uma crítica sequer, então Lelê foi aprovada pelo nosso time aqui do Joga Junto. Agora que começa uma questão, hein? Vou para as laterais. Nas laterais nós temos Antônia e Bruninha, que pela enquete do Joga Junto ela subiu, e Tamires continuou na mesma, continuou igual, no mesmo tamanho com o fim da Copa do Mundo. Para você, Gabi, como ficaram essas três jogadoras aqui depois da Copa do Mundo? Bom, para só dar um pitaco rapidinho em relação a Lelê, dizer que se no Panamá, né, no jogo contra o Panamá, ela nem foi acionada contra a França, ela mostrou que de fato mereceu essa titularidade na seleção brasileira e representou muito bem. Acho que vai aparecer em outros ciclos. Em relação às laterais, eu acho que a Antônia é a Tonha, né, como a gente gosta de brincar, uma jogadora aí de 29 anos que participou das 3 partidas, que correspondeu muito bem, que gerou muitas oportunidades ofensivas para a seleção brasileira também. E a Bruninha, que inclusive a gente já teve a oportunidade de entrevistar aqui no Joga Junto, tá arrasando no Gotham, lá nos Estados Unidos, só tem 21 anos, então a gente pega essa diferença de idade, dá para ver essa mescla. Eu acho que a Bruninha, apesar de ser muito nova, ela participou de um jogo só, acho que ela poderia ter sido acionada em outros momentos, inclusive, já que a Dona Pia demorou tanto para fazer as substituições, poderia ter colocado ela no jogo da nossa eliminação, poderia ter tentado alguma coisa ali, pelo menos, com essa jogadora que é parte da renovação, que é parte desse destaque. Então, as duas, de fato, para mim, estão nessa crescente. É claro que a Antônia vai chegar no próximo ciclo, nas Olimpíadas ainda não, né? Porque estamos muito próximas de Paris, mas vai chegar no próximo ciclo um pouquinho mais velha, então eu diria que vai ser a última Copa do Mundo dela. Tudo vai passar por como forem esses 4 anos, como tudo se desenrolar. E a Bruninha certamente vejo com o próximo treinador ou treinadora. Eu acho que ela pode aparecer sim nas próximas listas e sai dessa Copa do Mundo com ainda mais prestígio, apesar de no meu coração eu querer ter visto ela mais vezes em campo. Em relação a Tamires, a gente colocou no igual, né? Nem sobe nem desce aí no nosso balanço. Aliás, artes maravilhosas. Parabéns aí a quem fez. Eu me esqueci o nome agora, mas ficou muito legal. E a Tamires, para mim, tá nesse meio do lugar, assim, nem sobe nem desce, porque se por um lado ela foi muito bem ofensivamente, né? E a gente elogiou muito isso na estreia do Brasil, por outro, a gente tinha de se preocupar um pouco mais do ponto de vista defensivo, quem cobria, né, para a Tamires poder avançar. Essa foi uma dificuldade que a seleção brasileira teve. E a própria Tamires, depois do Mundial, falou: eu não sei se esse é minha última Copa, se não é, porque é uma jogadora também mais experiente, de mais idade. Eu não sei se se a próxima comissão técnica vai escolher por ela ou não. Mas ela fica no meio justamente por isso. Porque, por um lado, ela foi importante na criação de jogadas, inclusive, por outro, defensivamente, ela deixou um pouquinho a desejar. A Tamires, ela gerou polêmica aqui no Joga Junto. E eu fiquei justamente nessa dúvida. Eu falei, gente, pensando na hora que ataca, eu acho que a Tamires sobe. Na hora que defende, a Tamires desce. Literalmente em campo, mas essa é a nossa avaliação também. O nosso diretor, inclusive, votou no desce para ela. O Thiago votou no desce. Vou entregar aqui, mas acabou sendo um consenso que a Tamires continua igual, no mesmo patamar ao que ela entrou na Copa do Mundo. Ela que é uma enorme referência. Preciso elogiar Maicon da Costa, que fez essas artes maravilhosas pra gente aqui do Maico, Joga Junto. Maicon, maravilhoso. Bom, vamos seguir aqui, zagueiras agora, hein? Temos aqui um quarteto. Três jogadoras subindo: Rafaelen, Kathleen e Lauren. E uma descendo, a Mônica. Mônica que entrou no lugar da Antônia no jogo contra a França. Foi uma convocação já muito criticada. Laura Luz estava enlouquecida aqui quando ouviu Pia dizer o nome dela. Enfim, Mônica descendo, Rafaele, Kathleen
Kathleen e Lauren subindo a marca. Precisou, né, dessa zaga, a gente teve muitas dificuldades, né? Acho que ali no jogo contra a França, a Lelê foi das defensoras, dessas figuras, foi a que mais conseguiu segurar um pouco a conta ali, né? Então, de alguma forma, o estrago poderia ter sido ainda maior se a gente não tivesse a Lelê no gol. Fiquei muito desapontada com as atuações defensivas, então, de alguma forma, não sei se eu concordo muito, não. Acho que nessa Copa o que a gente mais teve de problemas foi justamente na área defensiva, então ter tantas... Coloca de novo a arte pra mim, deixa eu ver como é que vocês votaram, porque... Dá pra votar aí, ó. As 3 jogadoras, Rafaele, Kathleen e Lauren sim. subindo. Então, eu não sei se eu vi tanto destaque assim das nossas zagueiras, né? Sobretudo porque o jogo mais difícil que a gente teve, o jogo que a gente precisou mais dessa zaga, a gente teve problemas defensivos muito drásticos, né? Então eu não tenho tanta convicção assim. Acho que esse ponto é um ponto que deixou bastante a desejar nessa Copa, exceto pela Lelê, né? Então não sei, eu sou contrária a esses votos aí. Acho ótimo, o debate é democrático, o negócio aqui é discordar, viu, viu, Amara? Isso que é bom de debate, né? Tem que ter várias opiniões divergentes. Gabi, você quer defender o ponto de vista deste programa, do consenso que a gente achou? E Lauren, né? Vou destacar a Lauren, que foi uma jogadora jovem de 20 anos e que se destacou positivamente nessa Copa do Mundo. Era isso que eu ia falar, exatamente. Do ponto de vista de renovação, de novo, né, para trazer essas jogadoras mais novas, a Lauren, como você disse, só 21 anos, precisou ser acionada, né, precisou entrar e correspondeu muito bem. Eu já acho que essas 3 jogadoras foram bem nessa Copa do Mundo. Acho que, pelo contrário, em alguns momentos eu senti essas dificuldades da seleção muito mais do meio para frente do que propriamente na defesa. É claro, com essas ressalvas, às vezes, de saber qual que era o melhor esquema tático para a gente se proteger lá atrás em relação aos avanços, especialmente da Tamires pelo lado esquerdo, mas eu acho que essas zagueiras corresponderam. O único asterisco é mesmo a Mônica, né, que a gente mostrou a artezinha dela descendo sozinha, coitada, porque primeiro pela incoerência da convocação e depois porque quando ela precisou entrar, né, principalmente no jogo da eliminação contra a Jamaica, ela não conseguiu fazer muita coisa, né, ela não, inclusive furou uma bola ali na área. Então, acho que é meu único ponto de divergência, assim mesmo, em relação às zagueiras brasileiras, tem mesmo a ver com a Mônica. Agora, esses 3 nomes, Rafaele, Lauren e Kathleen, inclusive você falou até Rafaelen, porque são tantos N no final dos já nomes. Misturei tudo uma coisa aqui, já chipei maravilhosa. Maravilhosa. Mas é isso, para mim as 3 zagueiras corresponderam. A Lauren é o principal destaque da nova geração, né? Mas as outras 2 também, tanto a Rafaelen quanto a Kathleen também foram muito, muito bem. E acho que elas vão aparecer aí em outras convocações, sim. Não sei se no próximo Mundial, mas que vão ter outras oportunidades. Isso eu tenho quase certeza. Ô, Gabi, mas eu tenho a impressão que o gol da Le Sommer, o primeiro gol da França, foi em falhas defensivas justamente da Rafaela e da Lauren. Elas estavam ali dentro da área e teve aquela troca de cabeceios dentro da área que foi, tipo assim, parecia que não tinha uma defesa ali. Então foi por isso que eu senti que a atuação delas deixou um pouco a desejar, né? Então num momento crucial como esse a gente acaba levando um gol que talvez pudesse ter sido evitado, né? Como é que você vê essa... Não, na realidade, principalmente se a gente pegar o jogo contra a França, que eu acho que é o mais doído, né, e em que a gente de fato sofre gols, eu acho que eu vou acompanhar o que a Andressa Alves disse na coletiva no dia seguinte, que é um erro coletivo, porque ela estava totalmente sozinha, para citar o gol da Renard, ela estava totalmente sozinha. Então, para mim, foi muito mais um erro de estratégia do ponto de vista de marcação. Para mim, não ficou claro até agora se a tentativa da Pia era fazer uma marcação individual, era fazer marcação por zona. O fato é que ela estava, a Renard sozinha ali, conseguiu avançar na área com muita tranquilidade, praticamente andando para fazer aquele gol. Agora, na minha opinião, o que deveria ter sido feito por parte da comissão técnica seria definir alguém para grudar no pé dessa jogadora francesa que está muito trabalho. Não, mas o primeiro gol. E o primeiro gol? Da Le Sommer.
Cara, Isso, O esse primeiro que eu gol, achei a problemático. Tamires perde Esse que uma eu achei bola de problemático. cabeça ali para a Tamires perde uma bola para Diani também. Ela aparece ali, né, a Tamires, né, nessa sim. jogada Uhum. do primeiro gol no início da jogada. De novo, acho que a gente pode classificar como um erro coletivo. Talvez nesse jogo especificamente eu falei do gol da Renard, mas do gol da Ale Sommer eu acho que passa também pelo coletivo. A Lu acabou de citar essa falha da Tamires, e vamos supor que de fato tenha sido um problema da zaga nesse gol especificamente, no primeiro gol da França. No geral, a zaga da seleção brasileira não é o que mais me incomodou no Mundial. Se a gente pegar os 3 jogos, eu não acho que a zaga comprometeu em algum momento. Talvez nesse gol tenha sido, de novo, um erro coletivo, assim como foi no gol da Renard também. Mas, de maneira geral, acho que a zaga não comprometeu. Acho que em outros momentos faltou muito mais criatividade para quebrar as linhas do meio-campo, criatividade no ataque, ofensividade, assertividade. Eu acho que se tem deficiências para mostrar aí jogadoras que às vezes não demonstraram tudo que poderiam ter mostrado. Isso está muito mais do meio para frente do que na zaga. Nesse gol específico, nos 2 gols da França, acho que erros coletivos, mas que não definem o que é essa zaga brasileira daqui para frente. Acho que elas não comprometeram de maneira geral nesse Mundial, não. Muito bem, então vamos falar desse meio de campo. Nosso meio de campo tem 2 jogadoras no topo ali da gangorra, Caroline e Ari Borges. Ari Borges que foi a grande estrela da estreia, né, com 3 gols e ainda uma assistência. E 3 jogadoras temos nesse meio de campo estacionadas. Luana, Andressa Alves e Duda Sampaio. E aí, Amara? Olha, não, eu sinto. Não, agora tudo bem, né? Concordo com vocês. Acho que realmente elas. Acho que a gente. É isso, né? É difícil julgar se a seleção deixou a desejar ou se ela superou as expectativas quando o jogo que eu gostaria de ter visto, né, a seleção brilhar foi contra a maior adversária, foi contra a França, e o time como um todo colapsou. A gente teve problemas gigantescos lá. Talvez só a Lelê e a Debinha pelo gol conseguiram se salvar. Mas contra a Jamaica, que era outra partida que a gente precisava ter visto, esse meio-campo, foi mudando a formação também das partidas, né? A gente teve algumas alterações. E aí, não sei, sabe? Eu tenho a impressão de que justamente o Brasil deixa a desejar novamente nessa questão do meio de campo, conseguiu fazer boas oportunidades, mas talvez o grande problema para mim tenha sido mais no ataque do que realmente no meio de campo. O meio de campo talvez tenha ficado elas por elas, né? Concordo com essa gangorra que vocês, o resultado que vocês propuseram aí. E nós concordamos com você sobre o ataque, Amara, porque nosso ataque tá aqui, ó, ladeira abaixo. Todo mundo bem na decidir, assim, ó. Adriana, Não, então, Debinha, Bia Zanerato e Geise. ô Luísa, é Diga. engraçado porque no jogo contra a Jamaica, as nossas melhores oportunidades foram nas trapalhadas da zaga e da goleira jamaicanas. Então, deixou muito a desejar, assim, foi terrível, né? E acho que isso é algo para a gente também prestar atenção, né? A gente teve até boas oportunidades, chegadas contundentes dentro da área, né? Mas na hora do arremate final, na hora do chute final, foram chutes que ou quase foram recuos para a goleira, ou foram bolas isoladas que foram jogadas lá na arquibancada. Então, de alguma forma, o ataque deixou muito a desejar, sobretudo nessa partida final, que a gente precisava muito dele, né? Pois é, nosso ataque, hein, Gabi? Tá só aqui, assim, ó. Caindo. Tá igual você quando vai conectar o celular no carregador, vai só caindo, vai sumindo da tela. Mas E causa uma crise de riso na coleguinha. isso, acaba a seriedade do programa. É que a Luísa do nada faz isso às vezes. A âncora do programa vai caindo, mas de fato o que tá caindo na nossa gangorra do sobe e desce é mesmo o ataque, né? Com a Adriana, Debinha, Geise e a Bia Zanerato. Eu acho que no primeiro jogo, eu vou ser muito honesta com vocês. Na nossa estreia, falei assim, quem falou que o Brasil não tem repertório ofensivo? Pensei comigo, iludida, torcedora, né? Mas os outros 2 jogos, assim como vinha acontecendo no ciclo, deixaram claro que essa é uma coisa para ser melhorada ainda, né? Dentro da seleção brasileira, essa criatividade do ponto de vista ofensivo, para fazer um pouquinho da advogada do diabo aqui. Eu acho que a Debinha
no último jogo não estava no lugar certo, na hora certa, porque, como a gente brinca aqui, tinha 1,5 m ali na área para cabecear, não ia dar certo, não tinha como. A Bia Zanerato, que a Laura, inclusive, já trouxe aqui algumas vezes, que acha que ainda não entregou na seleção brasileira aquilo que ela entrega no Palmeiras. Eu tô na mesma página, apesar de achar que, de novo, em alguns momentos talvez ela não tenha entrado da maneira ideal ou no momento ideal, mas a Bia realmente, em relação ao que ela entrega no Palmeiras, não dá para comparar ao que ela fez nessa Copa do Mundo. Eu pedi muito a entrada dela no último jogo, e aí quando entrou muito apagada, não sei se pelo pouco tempo, pela pouca minutagem dentro de campo. E a Geise, só para fazer uma observação também, de novo, é uma jogadora que eu esperava muito mais nesse Mundial, muito mais velocidade. Nunca vou falar de entrega, né? Porque eu não vi apatia por parte de nenhuma das jogadoras, mas a gente esperava mais técnica, né? E ela é uma jogadora que tem isso, e eu senti falta disso no ataque. São jogadoras descartáveis, não vão aparecer nunca mais numa Copa. Não, vamos com calma. Essa é só uma avaliação em relação ao status delas, né? Na nossa avaliação pós-Copa do Mundo. E de fato, para mim, do meio para frente, o Brasil deixou a desejar. Não, Pois e a é, Marta, é curioso. Né? Acho que a gente não falou da Marta. Eu acho que a Marta Não também podemos, deixou bastante. não podemos, é proibido. Não podemos, Amara. Ai, meu Ousada. Deus. Nós nos sentimos assim mal por avaliar a Mara, não nos sentimos com a autoridade moral para fazer uma avaliação de Marta, mas você está liberadíssima, Mara. Não, é isso. Eu queria ter visto a dupla de ataque, Ari Borges e Bia Zanerato, que destroçou o Panamá. Queria ter visto ela em ação junto com a Jamaica. Não tivemos essa possibilidade. A Marta foi escolhida para ir a campo desde o começo, não correspondeu. Senti que a gente conversou sobre isso na última participação no domingo, né? Sobre despedidas melancólicas nessa Copa. E aí a gente falou justamente sobre a Sanquer, né, que poderia ter também uma despedida melancólica, mas a Sanquer fez direitinho, entrou no jogo quando já estava decidido, só para ser ovacionada, só para aproveitar aquele calor e dar mais combustível ainda para a Austrália. A Sanquer realmente vai ter uma despedida à altura do seu futebol, da sua história nessa Copa do Mundo. Então, as outras meio que é isso, né? Eu acho que talvez não foi. Não concordo que. Por mais que eu goste muito da Marta, respeite a história dela, mas eu queria ter visto a Bia Zanerato ali, pelo que ela fez no primeiro jogo com a Ari Borges. Elas não jogaram juntas de novo. Não tivemos mais essa dupla que encantou e fez a gente acreditar no Brasil a partir da primeira partida, né? Então, aquela primeira partida fez a gente ficar iludida, a gente não viu mais a dupla principal, duas das grandes protagonistas daquela partida exuberante. Isso eu queria ter visto na última partida, pelo menos contra a Jamaica.